Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Ecolegal. Eu sou Leonardo Campanelli e hoje nós vamos tratar do tema outorga de águas. Está previsto na Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Depois da vinheta a gente vai ler alguns capítulos da lei, na verdade alguns artigos da lei, e vamos tentar desmiuçar esse tema e a relevância que esse instrumento tem na conservação dos recursos hídricos. Bora lá? Pessoal, como eu disse para vocês no último vídeo, nós encerramos falando dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9.433 de 97, e um desses instrumentos é a outorga de uso de água, né? Sendo que esse eu considero, e não só eu, como vários teóricos, o principal dos instrumentos previstos nessa lei. Tanto é que tem mais 3 artigos seguidos dessa lei que vão tratar especificamente desse tema. Isso que nós vamos aprofundar hoje. Entender o porquê da outorga, em que caso ela é aplicada, em que caso ela não é aplicada, né? E quais são os controles que a outorga permite em termos de uso de água, ok? Então, antes de ler aqui, uma explicação rápida do que é outorga. Essa ideia de outorga, ela é uma ideia antiga, ela vem lá da época do Brasil Império, enfim, na Europa também isso já existia, que é basicamente o seguinte: quando um bem ele pertencia à coroa, no passado, né? No caso a coroa portuguesa, para que se fizesse uso dele, teria que se ter uma autorização da coroa e pagava-se valores relativos àquele uso, né? Então, esses valores entraram para a história da humanidade com o nome de royalties, né? Então, por exemplo, se fossem cortadas árvores que eram de propriedade da coroa, teria que ter autorização da coroa e para cada X metros cúbicos de madeira cortada, se pagavam royalties pelo uso daquele bem natural que era de dominialidade do governo, no caso na época o governo monárquico. Essa ideia passou para a Constituição brasileira, todas elas, a de 34, enfim. Também veio parar na nossa de 1988, que é a Constituição em vigência, e conforme eu já falei no vídeo passado, a dominialidade de águas ela vai ser ou da União ou dos Estados. Então, para que se use a água, é necessário pedir-se a autorização da União ou dos Estados, né, dos Estados Federados. E essa autorização, no caso de uso de água, ela denomina-se outorga. A outorga ela pode ser cobrada de acordo com os requisitos da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, e é isso que nós vamos ler agora, ok? Bem, na seção 3 dessa lei, os artigos 11, 12 e 13 vão tratar do tema. Como eu disse, 3 artigos seguidos que vão falar do tema. Eu vou ler pausadamente junto com vocês, para vocês terem uma ideia da redação legal, e vou, depois da leitura, discutindo artigo por artigo. O regime de outorga de direito de uso, artigo 11, desculpa. O regime de outorga de direito de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos de água, o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Então, a outorga visa controlar essa questão do acesso à água, para impedir que um único uso, uma única atividade faça todo o uso do potencial hídrico existente. Então, por exemplo, vamos supor que um rio tem uma vazão de 12 metros cúbicos. Um exemplo, um rio pequeno, né? 12 metros cúbicos. E aí, uma atividade, por exemplo, de plantação de milho, resolve captar água desse curso d'água. Então, ela vai pedir, vamos supor que esse curso d'água seja um curso d'água estadual. Então, aqui no caso do Estado do Rio de Janeiro, ela vai ir ao INEA e vai pedir outorga para captar essa água. Então, o INEA vai fazer uma série de cálculos hidráulicos e vai dar uma fração, vai permitir que ele capte uma fração dessa água. Então, se num tempo de recorrência, depois outro dia, eu posso até fazer outro vídeo explicando o que é isso, né? Num Q710, que é um cálculo matemático de tempo de recorrência média de um curso d'água, o Q710 vamos colocar aí que seja esses 12 metros cúbicos. Então, o INEA pode autorizar no máximo a metade desse valor. Então, vamos supor que para irrigação, para essa irrigação de milho, esse proprietário rural necessite de 6 metros cúbicos. 6 metros cúbicos está dentro do Q710, está dentro dos 50% do Q710. Então, se o Q710 é de 12 metros cúbicos por segundo, o cidadão precisa de 6,
está dentro do percentual aceitável, porque o restante da água você tem que deixar para não secar o rio, evidentemente, né? Então, ele vai captar, vai pedir autorização, vai ser feitos cálculos hidráulicos, tendo em vista que está dentro desse valor, vai ser outorgado, ou seja, vai ser autorizado que ele capte esses 6 metros cúbicos. E a partir disso ele passa a ter o direito de uso dessa água. Em contrapartida, ele adquiriu o direito, ele vai ter que pagar por esse uso. Então, o INEA, por exemplo, pede que se instale, se for uma captação fixa, né, que se instale hidrômetros, né, orímetro e hidrômetro, para você ter ali o barrilhete completo, para você fazer o cálculo do volume de água que está sendo captado. E aí, a partir disso, vão ser feitos leituras de consumo e emitidos extratos. Ok? Claro que já tem um consumo mínimo, máximo, médio previsto. É possível você estipular previamente o valor a ser cobrado. Mas é necessário ter esse acompanhamento para ver se realmente o cidadão está respeitando os parâmetros de captação que lhe foram outorgados. Ok? Como eu disse, se vocês quiserem, coloquem nos comentários aqui. Eu posso fazer um vídeo mais para frente, especificamente mostrando como que funcionam esses cálculos, né? Para vocês entenderem melhor como que é essa dinâmica. Mas basicamente ele vai ter então um valor outorgado, ou seja, um valor que lhe é autorizado a captação, e ele vai pagar por esse valor, certo? E aí vai ter as medidas de controle para verificar se essa captação está sendo respeitada dentro dos valores outorgados. Então, isso que está estabelecido no artigo 11, né? O regime de direito de uso, né, ao mesmo tempo que ele dá o direito, ele também tem como contrapartida os limites legais estabelecidos e a cobrança por esse uso. O artigo 12, estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos. Então, cobra-se, né, outorga por quais tipos de uso de água. Inciso 1. Derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo d'água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. Então, como eu disse, vai captar diretamente num corpo d'água, né? Então, isso foi o exemplo que eu dei do caso da irrigação do milho. É um exemplo de uso de água pelo qual se cobra outorga. 2. Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Mesma coisa relacionada às águas subterrâneas, ok? Inciso 3. Lançamento em corpo d'água de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Então, os lançamentos também podem ser cobrados, né? A lei prevê isso. 4. Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, né? Que é uma das maiores fontes de outorga hoje de todas as agências que existem, tanto no nível federal quanto no nível estadual, é justamente o consumo pelas hidrelétricas. Então você as hidrelétricas fazem a barragem, né, e a água que passa pelas turbinas, ela é cobrada o valor de outorga, né, porque está sendo utilizado o potencial hidráulico e de acordo com a lei, isso também deve ser cobrado. 5. Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade de água existente em um corpo d'água. Então tudo aquilo que altera a quantidade ou a qualidade da água também pode ser outorgado, ainda que não esteja previsto nos incisos anteriores. Ok? E aí é interessante que esse artigo 12, no parágrafo 1º, ele traz as exceções, os casos em que o poder público não deve cobrar pela outorga. Atenção, cobrar. Independe de outorga pelo poder público, conforme definido em regulamento, inciso 1 do artigo 1º, o uso de recursos hídricos para a satisfação de necessidades de pequenos lucros populacionais distribuídos no meio rural. Ou seja, aquela população, pequenos núcleos que moram em área isolada, em meio rural, por exemplo, precisa cavar um poço para poder ter acesso à água, não, por lei elas estão isentas da cobrança, né? É interessante que o poder público ele pode fazer o controle disso. No caso do Estado do Rio de Janeiro existem normas próprias, em outros estados também. É possível fazer o controle disso, ou seja, você exigir que se coloque, por exemplo, o orímetro, o hidrômetro, para se saber se aqueles volumes estão dentro dos volumes que o poder público entende que são volumes compatíveis com esse uso, vamos botar assim, esse uso básico, esse uso necessário à questão de dessedentação e higienização humana, para que se evite fraudes. Ou seja, por exemplo, que uma pessoa abre esse tipo de poço, por exemplo, para captação de água subterrânea, por exemplo, para abrir um lava-jato, né? Então é necessário que se tenha um controle disso para garantir realmente que tem água para todo mundo, porque o objetivo da outorga é justamente esse, é o controle para garantir que todo mundo tenha acesso à água.
ok? Inciso 2. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. Como eu disse, existe um volume até o qual se considera como captação de água de uso significante. Então, por exemplo, aqui no caso do estado do Rio de Janeiro, captação de água subterrânea até 5 metros cúbicos ou 5.000 litros, mesma coisa, né? Por dia é considerado uso significante. Então, qualquer um que capte água nesses volumes está dentro do que se considera uso insignificante. Tá? Ou seja, não é passivo de cobrança de outorga, mas deve se registrar, regularizar para que se tenha um controle, porque na verdade o soma dos usos significantes acaba gerando uso significante. Ou seja, você tem centenas de pessoas que captam um volume pequeno, aquilo no final das contas equivale a uma grande indústria, por exemplo, que tem uma grande captação. Então é necessário que haja o controle disso para que nos cálculos hidráulicos, por exemplo, você não cause um rebaixamento, por exemplo, de lençol freático, né? Então, se você tem uma série de usos significantes, é possível que você proíba no futuro outros usos significantes em virtude da capacidade daquele aquífero de fornecer água, certo? Isso é algo muito sério. Por exemplo, Cidade do México, por exemplo, só para dar um exemplo, o México todo não, mas a boa parte do México, do país do México, ele está sob um substrato de rocha calcária, certo? E a rocha calcária ela tem algumas características, entre as quais ela é friável e muito permeável. Então, existem muitos aquíferos relacionados às regiões ali dos estados de Quintana Roo e todos os outros estados no país do México. Se você começa captando muita água, extraindo muita água desses locais, com essa matriz rochosa, pode ocorrer a fragilização do sistema, porque a água, querendo ou não, ela faz parte do sistema, ela dá tônus na rocha, por exemplo. A rocha ela fica mais frágil, porque ela não tem aquela pressão hidráulica que mantém a estrutura dela, e pode ocorrer uma acomodação de terreno. Então acontece muitas das vezes, no México isso já aconteceu várias vezes, do terreno acomodar e ruas cederem e coisas do tipo. Por quê? Porque você tirou água demais do sistema e aí você desequilibra o sistema, faz com que, por exemplo, o solo venha a ruir, venha um processo de acomodação e venha a descer. Né? Isso por quê? Porque existe uma série de captações que muitas das vezes não estão reguladas pelo poder público ou não estão sendo acompanhadas pelo poder público. Então, uma das preocupações é essas. Por isso que é importante, mesmo que não se pague pelo uso significante, mas que haja um controle do Estado para garantir que aquilo ali não vai causar problemas futuros, tanto de escassez de água, quanto, como por exemplo eu disse, de questões de acomodação de terreno. Okay? São possibilidades. Inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 12, a outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará subordinada a Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso 8 do artigo 35 dessa lei, obedecida a disciplina de gestão setorial específica. Né? Ou seja, a cobrança de outorga de recursos hídricos ela tem especificidades próprias, né, que inclui observar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Okay? E o artigo 13, que eu gostaria de destacar, que é o último artigo que eu vou destacar nesse vídeo, diz: toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas pelos planos de recursos hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo d'água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário quando for o caso. Então, esse é um dos motivos que não é possível captar toda a água de um rio, por exemplo. Né? Tem dois motivos aí que justificam o poder público limitar as captações de outorga. Né? Um deles é você manter o transporte aquaviário. Então, por exemplo, o rio que passa aqui na minha cidade, o Rio Paraíba do Sul, que é um rio navegável. Se for feita uma captação excessiva, além dos limites de tolerância do rio, vai acontecer que vai rebaixar demais o leito do rio e ele deixa de ser navegável. Ele passa a ter uma profundidade muito pequena, que possibilita a navegação dele. Esse é um dos motivos pelo qual se limita a captação de água. Outro motivo pelo qual se limita é a questão da vazão ecológica. Se for captado água demais, o rio começa apresentando alguns problemas. Então teve uma época, se eu não me engano, no ano de 2005, se eu não me engano, por uma questão de seca, nem foi por excesso de captação, mas um fenômeno climático, a bacia hidrográfica do rio recebeu pouca chuva e a água do rio baixou demais. O que aconteceu? Houve um excesso de proliferação de fitoplâncton. Aquilo causou um problema que a gente costuma chamar em ecologia de amensalismo ou antibiose, né? Como queiram, que é quando um organismo cresce demais, acaba colocando botar assim, excrementos ou produtos no meio ambiente, né? Produtos derivados do seu metabolismo que inibem o crescimento de outros. Então, no caso,
algas microscópicas, né, que normalmente tem no sistema, elas crescem demais, proliferam, começam liberando micocistinas, que são produtos tóxicos que são derivados do metabolismo dessas algas, e fica impossível tratar a água. Então foi feita uma interrupção na captação de água, e aí começou um boom de pessoas escavando poços. Por quê? Porque a concessionária de água não conseguia dar padrão de qualidade, parou de fornecer o serviço, e as pessoas, para não passarem necessidade com água, começaram cavando seus próprios poços. Então foi um problema seríssimo, gravíssimo, que as autoridades tiveram que correr para poder contornar o problema. Né? Aí eu posso discutir outro vídeo quais foram as alternativas utilizadas. Mas isso tudo por quê? Porque caiu demais o volume de água do rio. Quando cai demais o volume de água do rio, você causa uma série de desequilíbrios ecológicos, entre eles, por exemplo, diminuição da quantidade de peixes no rio. Isso é um exemplo, né? Os peixes ele acabam indo porque caindo a quantidade de água, cai a oxigenação da água, os peixes tendem a subir a bacia hidrográfica procurando águas mais oxigenadas. Então você tem um problema aí do efeito de controle dessas microalgas, que são controladas, entre outras coisas, pela população de peixes. Ela se prolifera demais, gera antibiose através da liberação de micocistinas, e isso impede o tratamento da água. Okay? Então isso é chamado vazão ecológico. Você tem que manter esse volume mínimo de água no rio para evitar que ocorra esses desequilíbrios ecológicos, proliferação de algas e outras consequências, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês façam então seus comentários, deem um like, ativem o sininho, se inscrevam no canal, e aguardo vocês então no próximo vídeo, que nós trataremos do tema enquadramento de corpos d'água conforme estabelecido na Política Nacional de Recursos Hídricos. Até lá!